Olá pessoal, vamos aqui a correção da lista, né? Que vai do dia 28 ao dia 9 do 10. E aqui nós vamos para o primeiro exercício. Faça uma pesquisa de como funciona a produção de energia no Brasil. Alguns tópicos aqui para auxiliar. Como funcionam os geradores e os transformadores, né? E se os geradores usam o conhecimento que a gente aprendeu, né, de eletromagnetismo, e o que os transformadores fazem, né, antes de enviar essa energia produzida até nossas casas. Então, olha só, a produção de energia no Brasil, ela se baseia em hidrelétricas, termoelétricas, geotérmicas, energia eólica, termonuclear e solar. Existem alguns outros tipos de energia, mas as que são mais utilizadas são essas, inclusive a hidrelétrica, ela está aí presente acima de 60%. Então, aqui nas hidrelétricas, como funciona? A gente tem aquele reservatório de água, né? E aí a gente tem aqui alguns canos, né? Alguns dutos, que passam essa energia através de uma turbina que aciona um gerador. E esse gerador transforma essa energia cinética aqui em energia elétrica, né? Essa energia elétrica vai pelas linhas de transmissão, passa por um transformador até chegar na sua casa. E aqui a gente tem um modelo de turbina com gerador. Temos as termoelétricas, que também fazem parte, né? As usinas termoelétricas, elas são feitas com base em caldeiras, né? As caldeiras aquecem a água, geram um vapor, e esse vapor, ele gira a turbina. Então, aqui a gente está sempre falando de alguma coisa que vai girar uma turbina e produzir um movimento no gerador, e esse gerador vai transformar esse movimento em energia elétrica. A geotérmica funciona da mesma forma, só que ao invés de a gente usar carvão, né, igual a termoelétrica que você usa carvão para aquecer a água, aqui a gente faz o uso da própria água do solo, né, que a gente tem aí, né, dessa água quente, que ela gera esse vapor e faz também girar a turbina, e esse movimento lá dentro do gerador vai produzir energia elétrica. Então, olha aqui, a gente tem aqui, né, essa turbina que gira conforme a gente tem o vapor passando por ela e gera energia elétrica que vai para as linhas de transmissão também. E a energia eólica funciona também da mesma forma, porém aqui a gente aproveita a energia do vento, né, o vento ele vai girar aqui essas turbinas, né, e essas turbinas vão fazer com que tenha aqui um gerador de energia aqui também, né? E esse gerador vai transformar essa energia de movimento em energia elétrica. Temos também as termonucleares. As termonucleares, elas produzem aqui, né, por meio da fissão de urânio. O urânio, quando ele é um elemento muito instável, então ele tende, né, a se decompor, né, decair, que a gente diz. Então ele faz esse decaimento, ele vai liberando muita energia. Então a bomba atômica, por exemplo, é aproveitada também dessa energia. Então aqui a gente tem essas pazinhas aqui que fazem o controle, né, dessa fissão em controle, né, para que não exploda tudo. Então é uma coisa de forma controlada, e aproveita essa energia para aquecer a água e aí gerar também esse vapor que vai movimentar a turbina. Depois nós temos por último a solar. A solar é mais diferente, né? A energia solar ela não usa de movimento. A gente usa o painel fotovoltaico, tá? Então esse painel ele faz o que? Ele transforma a luz do sol em energia elétrica. E aí ele transforma em corrente contínua, só que a gente não usa corrente contínua, a gente usa corrente alternada. Então por isso a gente tem aqui, ó, um inversor, né? E temos também um relógio que vai fazer o que? Esse relógio tanto vai mandar energia para a rede, como também vai pegar energia na rede se for necessário. Falamos das fontes, né, que produzem energia aqui no Brasil, as principais, e agora nós vamos falar então dos geradores, né?
Então, o gerador, a gente viu lá, né, que ele tem aqui uma turbina. Essa turbina, ela vai ser responsável por provocar, né, a gente tem aqui a turbina, ela é responsável por provocar esse movimento, né? Então, aqui a gente tem ou a água passa aqui, ou o ar, né, como a gente viu, ou então o vapor. Então, existem várias formas de movimentar essa turbina. E esse movimento nesse eixo faz com que o ímã que tem aqui gire, né? E aí aqui a gente tem uma camada aqui de condutores, né? Aqueles fiozinhos. E esses fios formam a bobina. Então, com essa rotação aqui desse ímã nesse centro, a gente provoca então uma corrente elétrica alternada nesses fios e assim gera a energia elétrica. Lembra que a gente alternar, né, fazer variar o campo magnético, a gente consegue gerar uma corrente induzida aqui nesses fios, tá? Então, assim que a gente gera a energia elétrica. Então, aqui nós temos o exemplo da usina de Itaipu. Então, olha só o tamanho que é, né, esse gerador. Então, aqui a gente tem o gerador e aqui nessa parte de baixo a turbina. Então, a água entra aqui por esse encanamento, passa aqui nesse lado, né, gira essa turbina e essa turbina faz com que movimente o ímã aqui e gere a corrente elétrica. Olha o tamanho das pessoas aqui em cima dessa turbina. Então, a turbina, né, e esse gerador, eles são gigantescos. Então, assim funcionam os geradores. Os transformadores, eles vêm depois dos geradores, tá, gente? O transformador, ele é aquele... Aqui a gente tem uma placa geralmente de alumínio, né? E aqui nós temos os fios condutores, né, enrolados. Em um lado a gente tem uma quantidade maior de espiras e no outro lado uma quantidade menor de espiras. Então, a gente faz com que passe, né, uma corrente aqui nessa espira. E aí essa corrente vai produzir o campo magnético, né? E esse fluxo magnético vai fazer gerar a corrente induzida aqui nesse outro lado. E aí a gente consegue então aumentar ou diminuir a tensão, né? E a corrente de acordo com o que a gente quer fazer. Então, por exemplo, nas usinas, né? Como sai com uma voltagem muito alta e uma corrente muito alta, em torno aí dos K, né? Na faixa de 1000. Então a gente quer reduzir isso para que chegue na nossa casa na faixa do 100, né? Então chega a 120 volts ou 220 volts, dependendo aí do estado que a gente mora. Então, para fazer reduzir dessa forma, a gente tem aí os transformadores, tá? E aí segue essa lei aqui, que é baseada no que a gente aprendeu sobre lei de Lenz, onde o V vai ser a diferença de potencial, o N o número de espiras e o I a corrente. Então, seguindo essa regrinha aqui, a gente consegue fazer a conversão aí que a gente precisa. Então, os transformadores fazem isso. Aqui a gente tem um exemplo de transformador usado na rua, né, que a gente vê muito nos postes. E aqui a gente tem um outro transformador que a gente usa muito hoje em dia, né? Então, se chega uma corrente alta ali, né, e uma tensão de 220 volts, não é isso que o celular precisa, né? O celular precisa de uma tensão mais baixa, uma corrente mais baixa. Então, ele vai reduzir ainda mais aquela tensão, né, e aquela corrente. Então, os carregadores aí que a gente chama de carregador no nosso dia a dia, são também um tipo de transformador para que a gente consiga carregar aí o celular, né? Então, essa primeira questão é isso. E aí vocês façam um resumo de tudo que foi falado e escrevam aí na questão 1.